Bora esclarecer outro boato das redes sociais dando conta de que Renier, meio atacante revelado no Flamengo e vendido em 2020 para o Real Madrid por 30 milhões de euros, esse seria um dos alvos do Atlético para o restante da temporada. Antes de gravar o vídeo, perguntei ao Cuca se essa indicação teria partido da comissão técnica e ele negou. Depois conversei com um dos empresários do Renier, que afirmou o seguinte, abre aspas, o Galo demonstrou interesse, mas o Renier quer ficar na Espanha por causa do passaporte espanhol. Já havia contado para vocês no fim de semana passado sobre a necessidade de o Renier seguir na Espanha. Ele tenta já há anos, num processo interno, a obtenção de um passaporte espanhol, para que ele possa atuar não ocupando a vaga de um estrangeiro. Dessa maneira, o mercado ficaria muito melhor para ele. Para que esse processo possa avançar, obrigatoriamente o Renier precisa cumprir seu último ano de contrato no Real Madrid em algum clube espanhol. Se ele deixar a Espanha, certamente esse processo de obtenção do visto, ou do passaporte, não vai adiante. E é por conta disso que o Renier precisa seguir por lá. Só para completar, enquanto esteve emprestado na última temporada ao Granada, da segunda divisão da Espanha, o Renier somou 25 jogos, 1 gol e 4 assistências, 15 partidas como titular, 10 na condição de reserva. O Stats Football. O Galo disse que vai resolver as pendências internas primeiro, antes de contratar. Então será muito difícil contratar nessa janela? É um risco real. A menos que o Atlético consiga jogadores de graça, jogadores baratos, jogadores sem custo. É difícil imaginar, por exemplo, que o Atlético vai fazer um investimento para comprar jogador. Vou citar o exemplo do Alan. O Cuca conversou com o Alan por telefone. E o Alan, jogador que hoje é do Flamengo, demonstrou toda a vontade de jogar no Galo. Até porque com o Cuca ele seria protagonista, titular absoluto com o Flamengo. Ele é um coadjuvante. Só que o Flamengo não topa empréstimo, só aceita a venda. E aí está completamente descartado o negócio. A ida do Alan, do Galo, para o Flamengo custou 8 milhões e 200 mil euros. O Biel é um alvo do Galo. O Atlético sondou as condições e está concorrendo com o São Paulo, com o Corinthians e com o Vasco. Se o Sporting liberar por empréstimo, aquele que fizer a melhor proposta para o Biel, e por melhor proposta, entenda-se também condição de jogo, minutos em campo, vai acabar levando essa disputa. O que dá para cravar é que o Carlos Vinícius está descartado. Ou melhor, que até esse momento não houve procura do Atlético em relação ao Carlos Vinícius, centroavante que está livre no mercado. Ele deixou o Fulham, tem sido sugerido para clubes brasileiros, mas o pacote Carlos Vinícius é caro, superior a R$1 milhão por mês. Biel pode pintar no Galo, isso procede? Pode, Matheus, são 4 os clubes interessados no Biel, hoje. Notícia de agora, às 5h30 da tarde, foi a última vez que eu consegui atualização sobre o tema. São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco, hoje são os times interessados. Eu diria para vocês que o Vasco é aquele com menos chances, até por estar mais distante da disputa por títulos, tá? Corinthians, São Paulo e um pouquinho atrás o Atlético, acho que é mais ou menos esse o contexto atual. Enfim, sobre o Renier. O staff do Renier admite consulta do Galo, o Cuca nega que tenha indicado, mas de qualquer forma não vem, porque o Renier precisa cumprir mais um ano de Espanha para ter chance de conseguir o passaporte espanhol, tá? Caso contrário, a cidadania espanhola não sai, e sem a cidadania espanhola, ele continua ocupando vaga de estrangeiro. Edu, tem muito tempo que a gente não conversa, queria ouvir a sua opinião. O que são os pontos de atenção do Galo para essa janela do meio do ano? Ô João, o Cuca já vem batendo numa tecla que eu concordo com ele, que é de primeiro volante, né? O Atlético não tem no elenco um jogador de origem da posição primeiro volante. Hoje quem faz a função é o Alan Franco, e faz bem, é um jogador que tem jogado bem, mas falta a ele algo que o Cuca busca, que é um primeiro volante com uma boa saída de bola, com um passe mais refinado, não o passe para o lado, o passe para trás, mas aquele que vai quebrar uma linha adversária. Exemplos, o próprio Alan, que teve no Atlético em 2021, o Rafael Carioca, que teve no Atlético em anos anteriores, um jogador mais ou menos nesse estilo. O Atlético tentou um cara que aliava isso e força, que era o Gregory, do Botafogo, que acabou renovando com a equipe carioca e acabou ficando com a turma que estava por aqui. Então eu acho que essa posição de primeiro volante, numa possível saída do Igor Rabelo, acho que haverá uma necessidade de mais um zagueiro experiente, porque o Cuca não me passa a confiança nos que tem lá. O próprio Vitor Hugo, que veio com a chancela do Cuca, tem jogado pouco.
Os dois garotos, o Rômulo e o Ivan Roman, ainda são garotos, mas não sinto a confiança do treinador na utilização de ambos. Eu até acho que o Atlético está certo. Se você tem ali 5, 6 zagueiros, o quinto, o sexto precisam ser jovens, precisam ser da base, o Rômulo e o Roman é jovem, mas vai precisar de mais um zagueiro. E aí, cara, é o que o clube conseguir avaliar a partir disso. Como o Atlético passa por um momento muito delicado financeiramente e já deixou muito claro que não é uma janela de investimento, eu acho que essas duas posições, primeiro volante e zagueiro, são a maior necessidade. Lembrando que tem 2 ótimos reforços que vêm do próprio clube para esse segundo semestre. Um é o Arana, lateral esquerdo indiscutível, e o outro o Coelho, que para mim foi o melhor jogador do Atlético no primeiro semestre. Alguma coisa acontecendo nesse sentido nos bastidores, Rubinho? João, até uma informação que a gente trouxe hoje dentro do programa Rádio Esportes a respeito do ataque. Até então, para o meio campo, né, a posição considerada carente pelo técnico Cuca e que é prioridade no momento em termos de contratação no Atlético. E ele até teve uma grata surpresa, né, nessa reta final antes do período das férias, que foi o Patrick, tá super valorizado. O Atlético tá no mercado realmente em busca de um homem para o meio campo e também para a zaga, a prioridade. E também já o contrato, por exemplo, o Edu citava o Igor Rabelo, né, que no elenco do Atlético é o atleta que está por mais tempo no Atlético. Ele chegou em 2019. Acho que ele é o único ex-campeão, né? Sim, legítimo, assim. Ganhou 6 títulos estaduais, é ele, não é? Eu não sei se o Arana... ele é o mais antigo do elenco. Ele chegou em 2019. O Arana chegou depois. Depois do campeonato estadual? Sim. O Rabelo, certeza. O Rabelo, com certeza, ele é ex-campeão, né? Ele é o legítimo ex-campeão. Ganhou 6 títulos jogando estaduais, ou não, né? ele tem 6 medalhas. Já mas ele jogou ao menos um pouquinho de todos eles, né? E veio super valorizado no Botafogo na época, né? Foi uma baita contratação, todo mundo queria o Igor Rabelo na época, ele veio para o Atlético, já tá indo aí pro seu 6º ano de contrato e tem o vínculo se encerrando no final da temporada e não vai permanecer. E ele até poderia já assinar um pré-contrato no meio do ano e o Atlético deixando as portas abertas também para definição com relação ao Igor Rabelo. Essa é a apuração com relação ao futuro do jogador. O André Hernan, nosso colega de imprensa, João, lá de São Paulo. Gente boa, grande profissional. Um abraço pro André. O André Hernan deu uma informação e eu estive conversando com ele a respeito do Biel, de 24 anos. O Biel despontou aí no Fluminense, depois foi emprestado para o Grêmio. Ele teve, né, a sua passagem, destaque mesmo, foi no Bahia de 2022 até 2025, cerca aí de 72 jogos até ser vendido para o Sporting de Portugal pelo valor de 8 milhões de euros. O André Hernan disse que o Atlético não só tem interesse, mas como fez uma proposta, essa é a informação do jornalista André Hernan, pelo Biel. O Atlético não confirma nenhum tipo de proposta de oferta pelo Biel por um empréstimo, seria no mesmos, né, nos mesmos moldes aí do nosso Reinier, que a gente falava aqui ontem, que tem uma situação delicada, até mesmo pela idade, uma negociação que nos moldes não é uma negociação simples, e o Atlético estaria interessado no atacante Biel, que é um cara de ponta. Ele também, né, não se deu bem fora do país. O Grêmio estaria interessado também no Biel, o próprio Botafogo, Corinthians e também o São Paulo. Mas, por enquanto, apenas a informação o Atlético não confirma. Vamos aguardar, João, até porque o Atlético busca um cara para o meio campo, que é a prioridade, também para a zaga, mas o Biel pinta como nome aí para o lado de campo do Atlético. Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Atlético. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Galo. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.